Koema, koema, nyanderu tupa, nyandembou arequer, irejareco petém, aiu, acruoio breco, aiu, nyetino, nyanderede, toveco aren. Petém, pinhandecoai, petém, nyetino, jareco coa, toveto impona, coa, ipona, sevutani, uvipopere, jarit, coa, ne, mirami, nyetino, reco, cheru, tupa, coare, agudivet, aivete, agudivet. Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção, outro acontecimento e sem início, sem fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Brisa Flow e Idia Ruri Terena recebem personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecem redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora a segunda edição de Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Neste episódio, recebemos Janaki Herrera, artista visual transdisciplinar de origem quechua, mãe e pesquisadora de maternidades dissidentes. Ela compartilha como exercer a sexualidade para mulheres racializadas é um ponto de tensão moral em um mundo colonial. Ela compartilha como projetos como a Comunidade do Cuidado e sua nova exposição, Junça, visam ressignificar coletividades e memórias ancestrais, combatendo o isolamento social. Abordamos a importância fundamental da rede de apoio para a saúde mental das mães, como a arte foi um lugar de reconstrução de identidade indígena, o ócio como parte da luta e a urgência de espaços na arte que acolham as infâncias indígenas. Começa agora o episódio Comunidade do Cuidado pela Rebeldia do Sonho. Mari Compuchê, Licenços Encantados, nesse tempo, nesse espaço, para iniciar mais uma conversa. Eu, Brisa de la Cordilheira, mais conhecida como Brisa Flow, Inchetai Brisa de la Cordilheira, acompanhada de Mipunhencita, hoje na Yenko, acompanhada de minha filha hoje, nesse episódio mais que especial, onde, inclusive, por coincidência ou não, vamos falar de maternidade. Vamos falar de arte, vamos falar de retomadas indígenas, vamos falar de mineridades, vamos falar também sobre liberdades. E a nossa convidada maravilhosa para esse dia hoje é Janaki Herrera. Um prazer estar dividindo esse tempo com você de conversa. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. E eu queria começar, né, exaltando essa deusa e falando sobre um trabalho maravilhoso, que é o Desejos e Saudades para Além do Papel Materno e o Book de Grávida. Acredito que esses trabalhos, você como artista visual e artista transdisciplinar, né, que você faz várias áreas da arte, com esses trabalhos você pode começar a contar um pouco sobre você, sobre a sua caminhada e como que você iniciou esse movimento que para mim, a primeira vez que eu vi e que outras pessoas também devem ter visto, para mim como mulher indígena, como mãe, foi um grande impacto de representatividade. Sim. Brisa, querida, primeiro agradecer, para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, conversando mais uma vez, com a presença da Nayen também, é muito simbólico, assim, né, você tá amamentando sua filha agora. Então eu tô muito feliz de poder estar colaborando aqui, somando. E bom, já indo para as perguntas, assim, para as respostas, na verdade, né. Eh, Bom, esses 2 trabalhos, vou começar com um deles, deixa eu ver, para quem não me conhece, também falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Janaki Herrera, eu sou artista visual, trabalho com várias linguagens, como a Brisa falou. Eu sou mãe do Amaro, ele tem 5 aninhos. Eu sou nascida em Cusco, criada em Lima, eh, vivi no Peru até os 16 anos, depois eu fui morar na Bolívia.
e moro aqui no Brasil há 11 anos. É, eu sou de família de origem quechua. Eu sou uma pessoa que mora aqui em Belo Horizonte agora. E eu trabalho, pesquiso na minha produção artística, eu pesquiso maternidade, fazendo um recorte em maternidades dissidentes. Bom, e falando um pouco desses trabalhos que você comentou aqui agora, um deles, para quem não conhece essa obra, que é a primeira que chama Desejos e Saudades para Além do Papel Materno, é uma obra, uma pintura feita em acrílica sobre latão. É uma pintura que aparece uma mulher de pele marrom clara, eh, muito inspirada na Virgem de Guadalupe, com um manto andino, né? Um pouco assim, uma mistura, uma apropriação de iconografias, de símbolos. E em cima dela tem uma faixa que está escrito Saudade de Ser Piranha. E essa obra, ela foi criada em 2021, finalizei ela em 2022. É uma obra que eu realizei durante a pandemia, né? E eu acho isso muito simbólico, porque foi um tempo que nos pegou, assim, né, de muito isolamento social, principalmente, eu acredito, para as pessoas em deslocamento, migrantes, um momento muito difícil também, né, onde, de fato, a gente estava muito impedido da gente poder se reencontrar dos nossos familiares, tanto pelas medidas sanitárias quanto pelo fechamento de fronteiras, assim. Então, eu acho que esse isolamento ele é um ponto muito fundamental para ter me incentivado muito a fazer essa obra, né? Então, essa é uma das primeiras obras que eu trabalho sobre sexualidade e maternidade. Eu gosto de contar porque essa obra surge de um episódio, assim, bem... como que eu posso falar? Bem do dia a dia, assim, né? Eu estava isolada na pandemia e meu filho já estava com 1 ano aproximadamente, né? Então, as medidas também de isolamento já estavam sendo menos rígidas. E eu comecei a sair com pessoas para me relacionar afetiva, sexualmente, né? E, e eu tinha ficado 1 mês, 1 ano inteiro, né, dentro de casa e também vivendo o puerpério, né, junto com a pandemia. Então, eu acho que isso também afetou muito, assim, o próprio fato de exercer a sexualidade, assim, né? E então eu me vi muito, eu acho assim, presa nessa coisa do isolamento, de ficar em casa, de não me relacionar com outras pessoas, né. Então, quando eu comecei esse processo de sair com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, que eu acho que foi muito uma virada de chave também, porque o conhecer e sair com outras pessoas antes de eu ser mãe é uma parada muito diferente de quando eu comecei a ser mãe, né. Eu acho que por várias questões ali envolvidas, assim. Então, essa virada de chave de me relacionar com outras pessoas foi um ponto que me provocou muito a fazer essa obra de falar sobre maternidade e sexualidade, né. Então, essa imagem, essa pintura, ela surge muito com esse intuito de poder colocar uma faixa de Saudade de Ser Piranha, criando uma quebra de expectativa com essa imagem dessa mulher com um manto andino, que cai no corpo, né, que mostra a barriga de grávida e um peito está para fora e outro está escondido, né. Então eu acho que é muito também sobre a descolonização mesmo do corpo, assim, né, do quanto, exercer a sexualidade para nós, mais, indígenas em deslocamento e inseridas, assim, né, nesse mundo contemporâneo e colonial, e que enxerga a maternidade a partir de uma visão patriarcal, parece que exercer a sexualidade é um ponto, moral, né, que define, assim, quem que é uma boa mãe, quem que é uma péssima mãe, né. Então eu acho que essa obra ela busca poder
refletir mesmo, assim, essas questões sobre sexualidade, sobre os nossos atravessamentos. E eu acho que tem um tom de deboche também, assim, que eu gosto muito de trazer nas minhas obras, de como falar, às vezes, de temas duros, né, difíceis de abordar, mas que com um pouco de humor, de deboche, eu acho que funciona de uma maneira talvez um pouco mais leve e provocativa também, que é aí aonde eu vejo que a minha obra faz sentido de fato, né. E a segunda obra que você trouxe, Brisa, que é a série Book de Grávidas, é uma série que eu desenvolvi durante o Bolsa Pampulha, que é uma residência feita aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eh, Essa residência, enfim, eu desenvolvi vários projetos, né, um deles foi esse Book de Grávida, muito querendo trazer um desdobramento dessa minha obra do Saudade de Ser Piranha, e trazendo um jogo também de deboche do que é, digamos assim, entre aspas, normal, num book de grávidas, né, assim. Geralmente são mulheres, grávidas em lugares ou dentro dos espaços de fotografia, né, estúdio de fotografia, com cores claras ou então com natureza, e muito uma coisa de enxergar o corpo da pessoa grávida, eh, com uma coisa, assim, muito Não só como santa, né, mas como algo também sexual, porque ninguém imagina, né, uma mulher grávida pensando na vida sexual. Acho que isso foi o que me impactou muito. isso. Só que uma sexualidade, né, digamos assim, eh, é um corpo que é um pouco sexualizado nesse sentido, né, porque são também fotografias um pouco sensuais, né, e que remetem também um pouco a esse corpo, assim, de uma santa, né, com vestimentas, assim, claras, né, que enfim, que remetem muito, assim, né, a esse poder da imagem. Mas ao mesmo tempo não se fala muito sobre a sexualidade desse outro lado, das mulheres como agentes da própria sexualidade, né. Então era justamente isso que eu queria confrontar nessa série do Book de Grávidas. E então eu chamo essa série de Book de Grávidas, são 3 pinturas feitas em óleo sobre tela, e as pinturas são imagens minhas, autoimagem, né, que são selfies. Eu acho que isso também é um ponto curioso, assim, da gente falar, né, porque é sobre a autoimagem também, não é uma sessão de fotos que um outro olhar tem sobre a gente, mas é sobre a própria agência que a gente tem de criar nossas próprias imagens, enquanto mais racializadas, indígenas, pretas, né. Então, eh, eu acho que eu faço esse jogo da autoimagem, do selfie também, que, né, traz uma coisa muito contemporânea de pegar um celular e tirar, né, e a pintura ela pega um ângulo que dá para ver o braço que estica, então dá para perceber que é um selfie. E são umas pinturas onde eu estou com uma máscara da Lucha Libre de México, e uma calcinha vermelha, né, um fio dental, e uma blusa, né, onde dá para ver a minha pança grande, assim. Então eu escolho, né, determinados símbolos, determinados aspectos que também geram essa quebra de expectativa, assim, né. Eu acho que essa máscara, um pouco para tirar também o eu dessa pintura, mas também como uma pintura que no anonimato se entende como algo coletivo. A máscara da luta livre também para remeter a isso da luta, né, da luta mesmo. Eh, e uma calcinha vermelha pequena, né, para dar um toque, assim, sensual na coisa, assim, né. E cada pintura ela tem um nome também, que é um nome que eu dei pensando muito em com quem que eu quero dialogar com esse book de grávida, né. Então uma delas chama, Mãe, Senta Menos, Sonhe Mais, a outra é Namore Menos, Beije Mais, e a outra é Cuide Menos,
Sonhe mais também, ai, não tô lembrada aqui agora, né. Mas são frases um pouco, assim, de caráter imperativo, assim, também, né, que eu acho que, eh eh, tensiona também, né, a própria imagem, assim, das pinturas, assim. E isso, inclusive eu chamei a Brisa, né, para fazer o texto sobre essas obras, nesse projeto que foram para o catálogo do Bolsa Pampulha, então foi muito legal, né, ter tido essa colaboração sua, amiga, porque você estava também, né, no puerpério, estava no Chile, você estava, né, num momento de recolhimento também com a Nayen, então poder trazer essas discussões, assim, para nós 2 que a gente tem muita coisa em comum, assim, mesmo nas nossas diferenças também, é algo muito importante, porque eu acho que é onde a gente encontra também o a grandeza coletiva quando parte do individual também, assim, ó. Ai, foi uma época muito incrível, assim, porque eu estava com a Nayen bem bebezinha e eu me lembro que você me convidou para esse trabalho, para escrever sobre o seu trabalho, e eu confesso que eu não conhecia o seu trabalho e eu fiquei, assim, maravilhada. E além da outra pessoa que também me chamou para voltar a trabalhar também, e ambas você e ela também tiveram super paciência com o meu tempo indígena de mãe, foi a Salissa Rosa também, né, então, isso foi muito bonito para mim, porque vocês foram as 2 pessoas que lembraram ainda que eu ainda estava no mercado, porque é isso, né, depois que a gente vira mãe, tem essa tendência de que a gente tem que virar uma santa sobrecarregada em casa, né. Então a gente não trabalha mais, a gente não transa mais, a gente não namora mais, a gente não é sexy. E o que me chamou muita atenção nessas obras foi que justamente essa de selfie, porque eu me achava super linda, gostosa, maravilhosa grávida, então eu fiz muitas fotos, eu tenho muitos nudes grávida. E era fa e ao mesmo tempo eu nunca vi isso, assim, nunca vi isso ser tão, abordado tão de uma forma tão bonita quanto o seu trabalho, porque até nas capas de revista, quando você vê uma mulher grávida, você não vê uma mulher andina, indígena, racializada, grávida, com barrigão de fora. Hoje em dia a gente já vê mais mulheres pretas, né, mulheres negras com as barrigas e tal, mas ainda a representatividade indígena é bem pequena ainda em relação a mulheres não indígenas, né. Então fiquei muito feliz de ver esse trabalho, assim, e queria te perguntar também como que é isso, assim, para sua sexualidade, né, como que você trouxe isso para a arte, né, porque você fala sobre ser uma selfie, e eu acho que isso também é muito legal, porque traz a ideia do trabalho contemporâneo, ao mesmo tempo de estar mascarada também, traz a nossa questão do nude, né, porque por mais sendo grávida ou não, né, a nossa imagem, o nude, essa selfie que às vezes a gente tira pra gente ver, pra gente guardar, não necessariamente para compartilhar no mundo, né, e o quanto essa coisa também de manter essa máscara também traz isso que você falou, o coletivo se identificar, né. Eu queria te perguntar como você entende a sexualidade sendo mãe, e quais essas implicações para o mundo, assim, porque a gente entre nós, né, a gente acha maravilhoso, mas a gente sabe que isso tem um preço altíssimo para o nosso emocional, e ao mesmo tempo isso acaba se tornando um desafio para a gente para a gente todo dia passar, né, com o nosso trabalho, com a nossa resistência. Sim, sim. E eu acho que também falta exemplos também, né, assim, de em quem que a gente se inspira de mulheres mães que exerçam a sua sexualidade, sem serem julgadas socialmente. Eu não conheço, assim, praticamente pessoas que tenha essa liberdade, principalmente quando racializadas, maternidades dissidentes, assim, né. Eh, eu acho que é muito difícil, eh, eu acho que a gente vai muito contra muitas forças sociais, assim. E aí eu falo até familiares muitas vezes, sabe. Eh, só que eu acho que talvez uma das coisas que mais tem me ajudado tem sido a minha rede de apoio, a comunidade que eu tenho construído aqui, mesmo não tendo nascido aqui no Brasil, né, mas é isso, enquanto uma pessoa em deslocamento, eu entendi que quando eu comecei a maternar eu precisava enraizar. Eu acho que antes eu era muito mais,
livre, né, viajava, fazia as minhas coisas, né. Quando chegou a maternidade na minha vida foi: "Caraca, nossa, eu preciso enraizar", e aí em vários sentidos, simbólicos, políticos, enfim. E acho que quando o Amaro chegou muito na minha vida, isso me ajudou muito a criar a minha própria família aqui no Brasil. E acho que isso tem sido muito fundamental para eu me manifestar subjetivamente, tanto na sexualidade quanto em outros aspectos, assim. Então, eu acho que eu talvez, eh, o meu ponto de partida tenha sido muito a história da minha mãe. A minha mãe foi uma mulher mãe solo, quase a vida toda. Ela era até agora, né, ela é artesã. Ela, desde pequenininha, eu lembro, a gente trabalhava vendendo incensos na rua, subindo nos ônibus, nos transporte público. Então, era uma mãe que trabalhava pra caramba e sempre andava comigo, eu andava com ela. Então, era uma mulher que, de fato, abdicou muito dela, assim. Uma mulher que foi, parece, só mãe o, o tempo inteiro. Então, eu quase não me lembro da minha mãe ter tido namorados, ter saído para beber, para curtir com as amizades, lugares onde ela mesma queria ter ido, enfim, sabe, assim, tipo, um momento de ócio para ela, por ela. E eu acho que é quase impossível a gente viver uma maternidade da gente maternar sem a gente não lembrar da nossa mãe, né, porque é uma das nossas primeiras referências, assim. Isso aparece o tempo inteiro e a gente se vê também enquanto criança quando a gente cria uma outra criança, né. Então, eu acho que quando eu comecei a ser mãe, comecei a me questionar sobre o lugar da minha sexualidade na minha vida, eu questionava muito, assim, como a minha mãe praticava isso quando eu era criança. Então eu acho que agora eu consigo reconhecer todo esse esforço, eu consigo reconhecer todas as dificuldades que a minha mãe passou para ela conseguir se manifestar subjetivamente enquanto mulher, para além desse lugar enquanto mãe. E acho que isso tem sido um ponto que tem me provocado muito para eu, não repetir, para eu conseguir ter uma maternidade digna, de liberdade, né, e eu acho que isso não seria possível sem a minha rede de apoio, as minhas amigas, os meus amigos, principalmente as minhas amigas mães, que eu tenho aqui em BH, que a gente se dá muita força, assim, tipo, muitas vezes: "Ai, nossa, qualquer uma de nós tem um date tal dia, não sei o quê, mas eu vou estar com o filho. Não, traz para casa". E aí a gente fica assim, né, fazendo essa movimentação de cuidar dos filhos, juntar as crianças, viver essa comunidade. Eu acho que ressignificar também essas coletividades no mundo contemporâneo, e não só para que para que essas mães possam trabalhar ou para que essas mães possam exercer as suas responsabilidades, digamos, financeiras ou sobre estudo, né, mas sobre o ócio também, porque eu acho que o ócio ele precisa ocupar um espaço muito importante na nossa vida. E eu acho que até para a gente poder estar bem para a luta, a gente precisa também, eh, estar bem, com a gente mesma, assim, né. E aí eu falo disso, dessa importância da gente sonhar, da gente, sair para dançar, para comer, com amizades, enfim, assim, eu acho que esse lugar, né, do encontro, ele é muito importante e ele é eu acho, um lugar que nos alimenta também, que às vezes é muito pouco falado com essa importância, assim, que deveria ter na nossa vida, né. Sim, eu acredito que essa relação com a nossa mãe, para mim, ela sempre me atravessa também. E eu estava lendo aqui umas coisas que eu separei para conversar com você sobre isso, porque nossas mães, né, artesãs, migrantes, acho que essa é a realidade de muitos, indígenas em retomada andinos aqui no Brasil, que nós somos uma população indígena muito grande, né.
e infelizmente, assim, não estamos num nessas possibilidades de cotas, nossos pais muitas vezes não votam, nossas mães não conseguem arrumar trabalho com tanta facilidade, né, então muitas são artesãs não só porque gostam e trabalham com arte, mas também por necessidade, né, uma forma de se inserir no mercado mais rapidamente. E e isso eu acho que veio muito junto do empobrecimento e, ao mesmo tempo, não deixou de lado a arte como uma ferramenta viva, né, da sobrevivência dos nossos povos, porque muitos trabalharam com arte e com comércio. Acho que isso aí é uma forma, bem tradicional nossa de sobreviver quando a gente está em deslocamento e ser caminante, migração. E aí eu fiquei pensando aqui, lendo algumas coisas do que eu escrevi para você, que muitas coisas você já falou, acho que justamente por a gente já ter essa vivência, né, bem parecida. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a arte, assim para você como para mim, foi um lugar de reconstrução de identidade indígena, né. Vendo os nossos pais trabalhar com artesanato, e a gente foi para outro caminho de arte que eu acredito que não se separa tanto dessa arte que os nossos pais faziam, porque o seu pai também é artesão, né. Sim, Então, mesmo sendo artistas, né, os 2, assim como os meus pais, acredito que nossas mães foram mais sobrecarregadas, né, nessa construção que a Julieta Paredes, inclusive, ela fala de, um encontro do patriarcado com o colonialismo, que é tipo um pacto, assim, né, e ontem aqui eu tô aqui em Brasília, a gente teve a conferência, né, das mulheres indígenas dentro da Marcha das Mulheres Indígenas e foi feito um júri com as mulheres onde foram denunciadas, né, as violências com as mulheres indígenas dentro dos territórios, e as violências são dentro do território, fora do território, com os companheiros, com a polícia, com o Estado, e tudo representa uma estrutura que sempre violentou os nossos corpos, né. Então, fazer um trabalho como o seu vai muito num lugar, mesmo que com deboche, mesmo que, com linguagens subjetivas, vai muito num lugar de confronto, né, mesmo que você não faça confronto direto, né, é um sim. confronto que trabalha com a imagem. E eu queria saber como que a arte foi esse espaço de reconstrução de memória para você, reconstrução de resistência, de pertencimento para a comunidade indígenas, sabendo que hoje nós somos, um número que está crescendo, assim, de se juntar, de se enraizar, como você disse, pessoas, que vêm de descendência quechua, aimara, eu mapuche e outras retomadas indígenas, onde a gente está nós que fomos criados com uma xenofobia tão hostil com os nossos pais, e muitas vezes vimos eles não confrontar por medo de ser presos, de serem violentados, e hoje a gente vem confrontando na arte com essas linguagens diretas e indiretas. Eu queria saber como isso tem sido esse espaço de reconstrução para você, para sua comunidade e para essas curas de feridas, né? Porque isso tudo feriu a gente, né? Falar que isso não feriu, feriu as nossas mães e vem ferindo a gente, como isso tem sido transformador para nossa comunidade a partir do momento que a gente resiste com a arte, né? Uhum. Sim, você fala de um ponto, assim, muito importante, assim, porque eu, na verdade, nunca nem sonhei com ser artista, nunca nunca fui uma pessoa que desenhava, que pintava, assim, eu tinha uma coisa muito mais com a dança, que eu faço danças populares desde muito criança, e meu sonho era ser, dançarina de danças populares, assim, professora, né. Só que aí quando eu vim para o Brasil enfim, né, a minha vida foi se dando para fazer artes visuais, e de fato eu encontrei nas artes visuais, principalmente na pintura, um lugar para eu poder existir também, assim, para eu poder, eu acho, extrapolar coisas que talvez com palavras ou com o corpo eu não conseguia dizer, né, eu não conseguia comunicar, não conseguia sinalizar, então aí que a arte entra na minha vida. E eu tenho entendido, sobre o poder da imagem, assim, né, sobre a imaginação política mesmo, que eu acho que é algo muito do que você está falando, quando você também traz, assim, quando a gente vê nas revistas, na capa de revistas,
esse bombardeio de imagens, quais são essas imagens que a gente vê, o que a gente se sente representado, o que a gente cresce não se sentindo representada, né? E como que essas imagens elas moldam também o nosso imaginário social e coletivo, assim. Principalmente para gente que é criada na cidade, né? Eu fui criada em Lima, na grande capital, né? Enfim. Então, então eu acho que na história, assim, da pintura, né, ocidental, a gente vê imagens das maternidades ou muito atreladas a essa imagem da Maria, mas Jesus, ou então as maternidades pretas, com fotografias também, ou indígenas, muito olhadas a partir de uma visão muito exotizada, muito marginalizada. eh, e isso tem sido assim por vários séculos, né? Então, eu acho que talvez na contemporaneidade tenha se criado, né? Ou na verdade tem chegado na arte contemporânea, né? eh, outros tipos de narrativas que confrontam essas visões hegemônicas, né, que sobre a maternidade, sobre ou se entender enquanto mulher, sobre maternar o próprio filho também, né? Então eu acho que aí que está o poder da imagem, e quando eu crio essas fotografias muito inspirada também, né, com muitas referências de outras artistas também, como Venu Caibanam, por exemplo, que é uma artista quechua peruana. Tem Cuculi Velarde, enfim, você mesma, amiga, com as suas músicas, eu acho que eu bebo também das águas, não só das pinturas, mas da literatura, do cinema, dos cantos, né, da tecelagem, né? Então eu acho que é isso, se referenciar essas outras narrativas e poder acreditar que a gente tem que a gente pode ser agente nessa criação dessas outras imaginações políticas, assim, né? E eu acho que para mim também as minhas pinturas elas só fazem sentido quando outras pessoas e, e principalmente eu acho que as que não me conhecem assim veem as minhas obras e se sentem de alguma forma tocadas, atravessadas, questionadas, né? Provocadas. Eu acho que aí é onde faz esse sentido. Então, para mim, a arte na minha vida tem tido muito esse lugar. Hoje em dia, eu também não sei se eu consigo separar muito assim, a arte da minha vida pessoal, porque como eu pesquiso maternidade, eu acho que tudo termina estando entrelaçado. Eh, eu acho que a retomada indígena também, para mim, eh, ela tem também se manifestado de uma maneira subjetiva e muito forte, assim, na minha arte. Eh, eu acho que isso se apresenta muito também na minha paleta de cores, nas iconografias que eu trago, no uso do próprio latão, que eu acho que é algo que remete muito, assim, ao ouro, né? Não só dos incas, mas de povos anteriores ainda aos incas, né? Eu acho que e o latão também ele vem muito na minha produção a partir do meu pai, porque ele é artesão, ourives, e ele trabalha também com latão, então acaba que também esses materiais utilizados pelos meus pais, eles também entram na minha produção artística, né? Então aí eu vou vendo como que as coisas vão se tecendo, assim, umas entre as outras, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que, embora eu goste de tratar, mesmo assim, com um pouco desse tom de humor, de deboche, eu gosto de tratar esses temas que muitas vezes são muito atravessados por muitas dores, assim, né? Pra gente é difícil, às vezes, falar sobre certos temas. E também se a gente fala quais são os lugares que nos acolhem, quais são os lugares que acolhem as nossas crianças também. Então, eu acho que é muito de poder criar obras, exposições e até performance, né? Como a comunidade do cuidado, né? Pela Rebeldia de Sonhar, que é uma ação também onde eu procuro
É um espaço coletivo com o intuito de criar um enfrentamento às dinâmicas de isolamento e de exploração que nos cerceiam, assim, né. Então como que esse projeto da comunidade do cuidado, através de dinâmicas, sobre conversa, sobre, comer lanches, dançar uma dança livre, fazer uma experimentação com pintura, fazer um escalda-pés, como que nessas práticas, a partir desse momento lúdico, a gente pode falar sobre coisas, por vezes, doloridas, assim, né, mas entre a gente, criando redes entre a gente, assim. Então, eu acho que eu enxergo muito a arte como esse espaço que me permite brincar, e dialogar com essas tantas, discussões de uma forma talvez um pouco mais leve, assim, né. Esse trabalho do cuidado, eu acho ele tão bonito, porque, eh, muitos artistas praticam ele, mas é muito lindo ver como cada artista pratica ele numa forma de performance bem diferente um do outro, né, por mais que seja uma coisa às vezes que se parecem, essa coisa do escada-pés, essa questão do cuidado, mas eu acredito que, pelo que eu sinto, a gente cria mundos, né, possíveis, e eu vejo isso muito presente no seu trabalho, que a gente está sempre improvisando como trabalhar com os nossos filhos, né, então, igual eu estava aqui, fechei a câmera, botei ela aqui, ó, ela tá aqui do ladinho, mamou, dormiu, a Nayen. Eu cresci muito a minha carreira artística depois que eu virei mãe, o Davi ele tem 12, né, então trabalhei muito com o Davi também, sempre estava criando esses ambientes, sabe, que você desenha enquanto você dança e a mamãe vai pintar uma coisa aqui, a mamãe vai gravar e escrever uma letra, então a gente está sempre criando cuidado para o filho e às vezes a gente sonha, né, "Ai, queria fazer um escaldapé", aí a gente salva às vezes o vídeo no Instagram, né, uma comida gostosa que a gente quer fazer. Ou uma receita para fazer com o filho, né, a gente fica nesse romance da maternidade o tempo A todo. ludicidade está muito presente. E a gente está ao mesmo tempo sendo criativo para conseguir chegar nesses momentos especiais, né, e aí quando isso é feito em forma coletiva, eu acho que a gente ensina muito, principalmente quando a gente faz com as mais velhas, né, porque a gente vem de uma história de um sistema histórico opressor, onde a gente sabe que as nossas mais velhas, né, não tinham tempo muito menos tempo que a gente, por mais que hoje a gente vive um tempo colonial neoliberal muito maior, mais doido, assim, mais que pressiona a gente mais ainda, o tempo não indígena eu sinto que, sempre pressionou as nossas mulheres, né, as nossas mães, as nossas mais velhas a não se cuidar, assim. E a gente acaba tendo que optar por ser a guerreira, né, do facão na mão, de carregar o filho no colo. E eu sinto que você tem que, né, com essa pressão que cataloga a mãe boa e a mãe ruim, nas artes também, isso também tem nas artes muito forte, a gente separa, né. Ah, aqui é a mãe que fala da luta, aqui é a mãe que fala de putaria, né. E nós somos muitas camadas, né, então eu falo que a minha música ela é um ritual, mas ela também é uma música sexual, eu acho que seu trabalho também passa nesse lugar, um trabalho sexual, um trabalho do cuidado, é um trabalho que não é pintura, né, porque a gente está falando de luto o tempo todo, mas é um trabalho muito bonito de pintura, vamos falar né, no termo técnico também, né, porque muitas vezes a gente é subjugado, né, nós artistas indígenas e a Elvira Espenho, a gente entrevistou ela no último podcast, e ela falou muito sobre isso, sobre os valores, né, que não são os mesmos, sobre a gente passar por esse roubo colonial e a pintura, você tem disputado, né, tem estado no mercado, que é um mercado que analisa muito o valor de obra, tempo, né, valor que eu digo assim, tempo que essa obra vai ter a durabilidade, né, porque tudo é extrativismo nesse contexto de quanto tempo pode se capturar a arte desse indígena, porque o indígena vai morrer, a comunidade dele também, pouco se importa para o mercado da arte, a história, né, tem esse genocídio muito forte, esse extrativismo muito forte, mas o quanto essa obra pode durar como um artefato, como uma pintura, e
E a pintura no latão, né, eu acho isso muito legal como você desafiou esse colonialismo, porque a pintura, ela no latão, ela tem uma durabilidade também muito antiga, né, que a gente consegue ver obras no latão que permanecem aí de períodos, eh, pré-colombinos, vamos falar assim, né, antes dos pré-incas. E pensando isso, assim, eh, como que você tem sentido o mercado valorizar o seu trabalho? Você acha que você tem caminhado ou você, assim como outros artistas indígenas, tem lutado muito para que para sua pintura seja valorizada, assim como a pintura não indígena? Uhum. Não, tem sido e vem sendo uma luta, assim, né, diária. Eu assim, em 2020 que eu comecei a, aplicar editais, de fato, e porque até então eu estudava na universidade, né, eu fiz artes visuais na UFMG aqui, desde 2017. Em 2020, com a pandemia, né, porque antes, desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalhei um tempo como garçonete no litoral de São Paulo, que eu morava lá com meu pai. Quando eu mudei aqui para BH para fazer a faculdade, eu voltei a vender artesanato na rua e vendia nos bares, né? Aparecia sempre ali vendendo pelo centro, enfim. E foi assim como eu fui me mantendo para conseguir continuar na faculdade, assim. Então, na pandemia, e fazia férias. Feiras ou férias? Sempre esqueço. Feiras. Feira. Eu também, meu pai também falava feira, portunhol, língua decolonial, aqui é super permitido, já adotamos como a língua oficial do nosso podcast. Sim, uma terceira língua, né. Mas eu trabalhava também e é isso, e com a pandemia, né, obviamente não tinha mais como trabalhar em feiras. E e aí eu comecei, a aplicar, editais. E aí eu fui passando no outro e tudo, até que eu consegui de fato me manter só de editais. E eu falei: "Pronto, então não quero trabalhar mais com artesanato". E de fato eu já não estava muito feliz trabalhando com artesanato, assim, então me desvinculei completamente e aí eu comecei a trabalhar. Então, assim, de fato eu tenho ocupado lugares, para mim, inimagináveis aqui no Brasil, assim, sabe, de participar de exposições, de residências artísticas, de fazer individuais em lugares que eu não pensava nunca, que para mim era uma coisa assim, uau, tipo, muito além da minha realidade, assim, né. Então, por esse lado, tem sido muito bom, com muito esforço, mas eu acho que também muita abertura, talvez para o meu trabalho, assim. Eu sinto que até então, até agora, eu tenho ocupado, lugares, como em feiras. O ano passado também eu participei a convite do Pavilhão da Bolívia, participei da Bienal de Veneza, e essa oportunidade também foi para mim, assim, uma coisa inimaginável, assim, né, e foi a primeira vez que inclusive eu fui para Veneza, que eu saí, inclusive, assim, para ir para um lugar tão longe, né, sem saber falar inglês nem nada, e de fato foi uma das melhores viagens da minha vida, porque eu encontrei lá, outras artistas sudacas, né, então foi incrível poder, eu acho, inclusive, fazer comunidade lá na Itália, mesmo que eu tenha ficado 10 dias, né, muito pouco, assim, né, mas eu consegui conhecer pessoas lá que eram daqui e que a gente fez essa comunidade nesses 10 dias, e a gente saía todos os dias juntas, né, fazíamos várias coisas. Então eu me senti muito acolhida também, né, nesses dias de estadia também, então acho que isso me ajudou muito também para eu não me sentir tão deslocada do lugar completamente diferente, né, do daqui. Então assim, eu tenho sim, eu considero que o meu trabalho tem ocupado lugares muito importantes, para mim é uma alegria enorme, assim, mas é isso, eu acho que também ainda estamos ali, nessa luta, né, nessa coisa também de ter que trabalhar em vários projetos por mês para conseguir fazer com que a conta bata.
né? Eu sou mãe solo, então também, assim, essas dificuldades de dinheiro, né? Às vezes também a gente, enquanto artista, você sabe bem, a gente precisa viajar, ter uma exposição aqui, ter uma residência. E aí, né? Como que a gente lida com essas viagens, com essas responsabilidades profissionais, sendo mãe de pequenos, né? De crianças tão pequenas. Então esse é também, eu acho, assim, um ponto que às vezes eu vejo que espaços artísticos também, por exemplo, não consideram, assim, raramente tenho visto residências, ou quase nunca vejo residências onde também, eh, consideram que mais artistas possam fazer essas residências, e aí o filho, e que esse filho seja pensado também nessa residência. Né, é algo que eu quase não vejo em residências artísticas, então geralmente é nós por nós também. Eh, então, enfim, eu acho que é isso, estamos ali na luta, não tá fácil, mas estamos avançando. Sim, sim. Eu pergunto porque é incrível, assim, ver o trabalho de pintura e a gente sabe, o quanto é custoso, né, fazer uma pintura, né. Demora dias, é um material caro e, às vezes, a gente está dependendo de venda de obra, né, nós artistas, eu no meu caso, licenciamento de fonogramas, né, os artistas visuais vendendo obra. E você hoje está representada por alguma galeria ou você é independente? Não, eu continuo independente. Então, e para quem é independente, né, ao mesmo tempo que é libertador em alguns lugares, é mais correria nos outros, né, então, é realmente muita semeadura para chegar, então queria te parabenizar, porque eu sei que não é fácil, e poder sair do Brasil, já ser caminhante, né, já ter vindo de outros lugares, já conhecer alguns lugares da América Latina ou de Abiyala, como a gente prefere chamar, e poder ir para outros lugares, assim, representando as Sudacas é muito importante. E fazer essas amizades também, né, que é nas festas que a gente realmente tece também, nas celebrações, comendo junto, cuidando junto de crias. E eu acredito que é assim que você tem construído as suas redes de cuidados, né, com as suas maternidades dissidentes, né. E que práticas que têm emergido disso? Como que tem sido isso? Você tem feito isso mais em Belo Horizonte? Tem alguma atividade, coletivo que você gostaria de citar também que você goste, para que as pessoas possam conhecer também? Uhum, sim. Bom, agora, eu estou participando de uma exposição também por primeira vez na França, num lugar que chama, eu até não tenho aqui porque eu não sei falar o nome, chama Fontes Helene and Edward Leclerc, com curadoria de Christian Galandetti, tô chique. E eu tô com um trabalho lá que é um oratório, né, de madeira, que eu pintei com acrílica e tem também um sol incrustado feito em latão. E é isso, é a primeira vez que eu estou participando também, né, de uma coletiva lá na França, então eu fico super feliz do meu trabalho estar lá colaborando nessa exposição. Esse trabalho para mim é muito importante porque eu tenho também uma série de trabalhos em oratórios, que eu vou falar rapidinho, assim, né, que eles são muito inspirados nos trabalhos que chamam retábulos ayacuchanos, que são feitos lá no Peru, principalmente na região de Ayacucho, por parentes quechuas dessa região. E esses retábulos que, digamos assim, né, a tradução seria oratórios. Esses oratórios, eles inicialmente eram feitos de madeira para levar estátuas dentro, nem nada muito diferente também, né, nesse processo de catequização aqui no Brasil, na América Latina toda, assim. Só que com o tempo, esses oratórios, eles foram sendo criados pelos parentes quechuas da região da Ayacucho, e eles foram, mudando o jeito de fazer, a paleta de cores,
ao invés de colocar o santo dentro, eles foram criando outras narrativas, outras fabulações para dentro desses oratórios, e aí passaram a representar cenas cotidianas, assim, né? Como, por exemplo, as festas da Yunsa, as festas de agricultura, enfim, rituais, assim, em geral, né? E também com muitas peças pequenas dentro que eram feitas também com massa de batata. Enfim, eu recomendo muito vocês pesquisarem também, chamar Retábulos Ayacuchanos. É agora patrimônio cultural do Peru. E esses retábulos, para mim, é uma das expressões artísticas e políticas mais importantes, assim, que eu tenho visto. Porque, para além dessa transgressão que eu acho que existe, né, de mudar o que, a princípio, o oratório levaria, dentro dessa configuração católica, né, ele também foi, principalmente nos anos 80 do século passado, né, no tempo da ditadura, foram também criados os oratórios onde representavam as cenas da ditadura, do genocídio que passava esse povo quechua e ayacuchano, assim. Então, eu acho que hoje em dia, principalmente esses oratórios, para mim, são uma forma de poder contar ou ler a história não oficial do Peru, principalmente no que diz respeito ao que os povos indígenas viveram durante a ditadura de Fujimori, né, no Peru. Então, é muito importante e eu me encantei muito, assim, é uma grande referência para mim esses retábulos ayacuchanos. E aí eu quis trazer essa ideia dos retábulos ayacuchanos para o meu trabalho, só que numa forma de contar sobre maternidade. Então aí, ao invés de falar sobre a Maria, sobre virgens, poder tratar sobre maternidades e infâncias, né? Fazer um tensionamento da maternidade enquanto uma experiência que é atravessada por disputas políticas, econômicas e afetivas também. Então esse trabalho que participa nessa coletiva em França, ele chama O Prego, né, e um oratório onde meu filho, ele é retratado, ele é pintado saindo de uma cerâmica moche, que é um povo do litoral do que agora a gente conhece como Peru, e ele sai dessa cerâmica com uma máscara de onça, e nas portas do oratório tem uns palhares, né, que são os legumes que eram utilizados como oráculos e como sistema de contagem também, de contagem, né? Eh, na parte de cima tem um prego que atravessa o oratório e o prego sustenta um sol que ele é cortado com um sol feito em latão, e no meio do sol, o rosto do sol é o rosto da minha avó, Sílvia, que ela é a mãe do meu pai e a matriarca da nossa família, assim, né? E ele é uma pessoa quechua que saiu da comunidade dela que chama Cubamba, migrou para Lima. Então, para mim, é uma grande referência também enquanto mulher indígena e mãe, avó, matriarca, né? Então, para mim, é muito simbólico, assim, poder trazer esse trabalho, criar esse trabalho e que esse trabalho também esteja nessa coletiva na França, né? Que lindo saber disso, muito e é a primeira vez que você vai ter uma exposição na França? Sim, já está acontecendo, vai até 2 de novembro. É é uma exposição coletiva, então eu estou Sim. com esse trabalho. E, você está planejando mais alguma individual, além disso aqui no Brasil? Como que tá esse movimento, para o pessoal saber? Sim, eu tô agora, assim, muito na correria, mas ao mesmo tempo uma correria gostosa, né, quando você tá fazendo um projeto novo, assim. E agora eu tô criando uma exposição individual que chama Junça, é um projeto, de uma exposição, que vai inaugurar, em setembro, na primeira semana de setembro. Vai ter curadoria de Ariana Nuala, que é uma amiga e uma grande curadora também que eu admiro muito.
e a gente está trabalhando juntas assim na construção dessa exposição que eu dou o título de Junça porque é o nome de uma festividade, uma celebração que festeja a fertilidade da terra. Ela é organizada nos Andes, na Amazônia, no litoral também. E acho muito importante falar também que a comunidade peruana também organiza junças em São Paulo. É, é muito lindo, né, falar disso, porque é justamente sobre ressignificar essas festividades para além das gerações do tempo e do próprio território, assim, né? Então, e essa junça, essa festividade, ela consiste em uma celebração, um festejo com pessoas, muita comida, muita dança, muitos cantos em quechua, principalmente huaynos, e a festa gira em torno de uma árvore alta, onde nos galhos dessa árvore são pendurados presentes e tem um facão, só um facão, e enquanto vai acontecendo o festejo das danças e da música, cada pessoa vai dando um corte com o facão no tronco, né, da árvore, até fazer com que a árvore caia. Quando a árvore cai, todas as pessoas vão pegar os presentes, né, da árvore. E, e basicamente essa é a festividade, né? E eu conversando muito, acho que nesse processo de retomada, assim, conversando muito com a minha família, principalmente com o meu tio, eu tenho um tio que chama Henrique Herrera, ele é irmão do meu pai. E é muito curioso porque ele disse para mim que ele se reconhece muito em mim quando ele tinha a minha idade. Nesse processo de retomada, eu acho que isso é legal também de falar, né, de quanto agora a gente também nomeia como retomada, mas as retomadas sempre existiram, assim, principalmente, né, para as famílias que migraram, né, que foram deslocadas, assim, desses lugares de nascimento, né. Então esse meu tio Henrique é uma pessoa que se preocupou muito por saber muito sobre a nossa história e e por guardar coisas também, assim, né. E, enfim, aí ele me contou e meu pai também me contou que eles presenciaram uma festa que foi feita na minha casa, que quem organizou foi o meu avô Jorge, e ele organizou essa junça, né, e meu avô ele era o presidente de uma associação que chamava Associação de Yokobamba, que era uma associação, um coletivo, né, feita para as pessoas que eram dessa comunidade de Yokobama e que migravam em Lima. Então, eles basicamente moravam muito perto um dos outros, se ajudavam e faziam principalmente as suas festividades sempre assim, mesmo estando em Lima, né. Então eu acho que isso é um ponto muito importante, que é também sobre ressignificar essas coletividades e uma resposta de resistência ao racismo e discriminação também em Lima, né, como uma cidade muito racista, né, uma metrópole, assim. Então, enfim, para mim foi muito importante eu conversar com meu tio, com meu pai, e eles me contaram isso e, tipo, foi eh, uma experiência que eles viveram, que eles me contam e que eu não sabia. Então eu quis muito trazer, assim, né, num sentido simbólico e político da Yunsa para minha exposição individual, que eu acho que também essa exposição ela parte de um lugar individual, mas não fica só no individual, é algo coletivo, porque assim como você, Brisa, como as Cholitas da Babilônia, como tanta gente, né, das comunidades andinas de São Paulo, em Lima também, em outros países, a gente se entende, assim, né, em relação às nossas vivências enquanto outras gerações de pessoas que foram deslocadas das suas comunidades. Então eu acho que ressignificar essa junça e também falar sobre essa memória coletiva, né, sobre esse processo de retomadas também que fogem dessa coisa de Estado-nação, de fronteiras, né, mas é uma coisa que
que é coletiva e que ela se ressignifica apesar da discriminação, do racismo e das cidades, do urbano, nesse tempo contemporâneo e colonial maluco, assim, né. Então eu acho que essa exposição ela vai ser um pouco disso, vai tratar disso, vai tratar sobre maternidade também, acho que no sentido enquanto eu falo de fertilidade, da terra, comunidade, a preservação, né, da terra, do bem viver. Eu acho que dialoga muito com a maternidade, com essa a partir de uma visão que se contrapõe a essa visão colonial sobre essa maternidade, assim, que é bombardeada pra gente o tempo inteiro, assim, né, de famílias autocráticas onde só tem que ter um homem cis, uma mulher cis, né, e filhos e um casamento, né. Então eu acho que justamente para contrapor, é justamente como que a gente pode criar outras coletividades possíveis, né, como que a gente pode criar maternidades dignas, o direito nosso a fantasiar, a sonhar, a criar outras fabulações, né, políticas que gerem esse enfrentamento a essas narrativas, assim. Então e para essa exposição, inclusive, eu estou convidando também 2 coletivos para fazerem para participarem dessa exposição, que vai ser das Cholitas da Babilônia, que, né, um coletivo, organizado por mulheres andinas que moram em São Paulo. São artistas, são, assim, amigas muito queridas minhas e elas o trabalho, né, que elas fazem são muito é muito importante. Eh, eu acho que a organização, né, que elas e os lugares onde elas ocupam, elas levam discussões contemporâneas muito importantes. E o outro coletivo também que é o Comitê Indígena Mineiro, que ele fica, organizado por pessoas de Minas Gerais, pessoas indígenas, eh, e a gente vai fazer alguma ação aqui, ainda a gente está definindo qual ação que a gente vai fazer na exposição, mas é isso, assim, vamos contar com essas 2 colaborações que para mim é muito importante também. Para trazer nessa exposição dita individual, entre aspas, mas que é feita por muitas mãos, né, feita por muitas discussões coletivas mesmo. E super importante esse trabalho que você faz, né, estando em Belo Horizonte, tendo um vínculo territorial também com esse espaço, que também tem movimentos, e ao mesmo tempo tá em movimento também com as Cholitas, que são, manas que também estão em deslocamento, com identidades indígenas, em São Paulo, mas que também não só em São Paulo, né, elas estão na marcha hoje, na Marcha das Mulheres Indígenas também, aqui em Brasília. Então isso é muito bonito de ver a forma como se rasga essas falo que nem se quebra, se rasga essas amarras que eles chamam de fronteiras, né. E essa é a minha grande intenção, assim, que acredito que no seu trabalho também, porque, na verdade, essa identidade nacionalista brasileira colonizada com o português dos jesuítas, né, com a culpa cristã, com esse pós-colonialismo de identidade, de a gente se identificar mais com os Estados Unidos, de achar inclusive que os Estados Unidos pode ter soberania sobre nós, que é a grande questão política atual que a gente está vivendo, né. E a gente vê que esse domínio, né, tanto de Estados Unidos quanto de Europa, são colonialismos que sempre continuam acontecendo aqui com os nossos territórios e ver a Biayala, né, ver a América do Sul como um continente que nem deveria ter esse nome de América, né, de Américo, que foi um grande violador dos nossos direitos, assim como todos os outros bandeirantes, ladrões, assassinos, estupradores. E eu acho que é importante a gente dar os nomes, né, do que passou pela história com a gente, né, que a gente não foi descoberto, a gente foi invadido, a gente foi extorquido, a gente foi estupradas e as mulheres passaram por esse contexto histórico de violência, seguem passando, então essa ruptura que você faz também trazendo as imagens, né, dos nossos corpos em outra representatividade, porque ser artista visual também é isso, é brincar com as imagens com forma política, porque o que a gente tem impresso, com essa colonização dentro de nós, né, nesse sistema nacionalista de país,
com o português, como eu disse, ou o espanhol, com essas línguas coloniais que dizimaram as nossas línguas, e também com a arte que foi sendo criada, né, em cima dessas violências, em épocas antigas, né, que estão perpetuadas ainda em livros de histórias, que estão perpetuadas ainda em museus, mostram aí que os nossos corpos foi criado imagens de violência, de empobrecimento e que racializou a gente muito, no sentido de que quando nós indígenas nos vemos, infelizmente, muitas vezes a gente se vê retratado de uma forma violenta, que entristece, e isso faz a gente se achar feio, faz a gente se sentir incapaz, faz a gente se sentir subjugado, né. Então é tão importante esse trabalho de arte visual, que também traz a memória ancestral, que você vem contando aí essa história do seu irmão, essa história do seu pai, essa história da sua avó, são histórias que foram não perdidas, né, porque a gente ainda tem e semeia elas, elas ainda estão conosco, mas que infelizmente não estão nos museus, infelizmente não estão nos livros, né, então, não é nada romântico para nós mexer nessas memórias e ao mesmo tempo se torna algo tão importante, tão bonito, para ser continuado aí, plantado. E infelizmente o que tem de bonito, o que tem de língua, o que restou de língua, o que restou de memória em arte feita por nós foi saqueado e está nos museus europeus, né. Então, essa importância de você ir para a Europa também com o seu trabalho, que tem essa narrativa própria, onde você mesmo é dona dessa narrativa, né, criadora dessa linguagem também, e não capturada, né. Então isso é muito importante e, ao mesmo tempo, poder trazer isso para nossa comunidade, né, poder juntar isso com a comunidade que também segue resistindo aqui, que infelizmente não consegue ir lá nos museus de etnografia, etnologia, para ver, ouvir os nossos cantos. Não sei nem se isso é permitido para nós sudacas chegar lá, ver as nossas artes que estão sequestradas nos museus. Então é importante dos artistas contemporâneos falar sobre isso. Então eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. E queria ir para as perguntas finais, assim, quero deixar aberto também, caso você queira fazer uma colocação, porque eu acho que a conversa é muito fluida e as coisas vão acontecendo também. E aí as provocações finais que eu fiquei pensando, assim, de pensamento, elas passam por alguns lugares, né. Eu queria falar sobre sonhos, quais os seus sonhos, porque tem uma das perguntas, né, que eu acho que a gente já conversou, que seria: "Como é ser artista e mãe?", que é uma pergunta que nós mães é uma pergunta que sempre falam, mas que às vezes a gente fica: "Poxa, essa pergunta de novo", mas é tão importante para nós falar, né, e você acabou falando já isso em outras perguntas, mas eu queria te provocar uma coisa mais além, eu queria que você falasse para as pessoas não mães, não pais, não pessoas que não gestaram, pessoas que não criaram, pessoas que não, né, não passaram, né, tanto corpos trans que gestaram, transmasculinos, quanto mulheres cis que gestaram, ou também passar pelas maternidades travestis que já foram mães, todas essas pessoas convivem e sabem o que é conviver com crianças, né, e são essas outras famílias que a gente tem construído e achei muito importante você falar isso. Mas e as pessoas que não vivem nesse mundo e que estão tão próximas do nosso setor da arte, né, que estão tão decoloniais, como a gente diz nesse termo, mas na prática não tem convivido e não tem entendido, né, isso, porque eu percebo isso e acredito que isso deve ter violentado você também e violentado a mim e a muitas outras pessoas, mas eu estive agora no lançamento, assim, dessa conferência da Marcha das Mulheres Indígenas, aí tinha um espaço que chamava Sementinhas da Ancestralidade, onde a minha filha pôde brincar, tinha outras crianças. Fui num outro lançamento também, que foi também pensado por uma mulher indígena de um podcast, de uma rádio, onde também tinha um espaço para as crianças bem-vindas, muitos bebês. E eu vejo que, assim, infelizmente, isso não é muito comum, né, a gente vive muito esse assunto de decolonialidade, anticolonialismo, mas a gente não vive isso muito na prática com os nossos corpos, com as nossas presenças de famílias, inclusive famílias não cisgêneras, inclusive famílias com mães solos, né. Então, eu queria que você fizesse uma colocação, um chamado mesmo, porque eu acho que você já faz isso com o seu trabalho, mas também para quem estiver ouvindo, para se atentar a isso, porque não adianta nada a gente ser anticolonial,
a gente ser decolonial e a gente está apoiando um movimento anticriança, que é um movimento europeu, é um movimento que destrói a infância, é um movimento que transforma a escola num escritório neoliberal capitalista, que a Elvira Esperro falou muito disso também. E eu acredito que a gente precisa anticolonizar na prática, e isso vem diretamente, né, desse lugar de lidar com a infância, lidar com a vida e morte, que é a presença de um novo ser na nossa vida, né. Uhum. Sim. Sim, brisa total. Eu acho que é isso, assim, escolas de crianças, sei lá, de 5 anos, 3 anos, que deixam de castigo, né, que não que o brincar não é uma parte fundamental do próprio desenvolvimento humano, assim, né, das próprias crianças. Então, quando você traz, assim, sobre esse modelo neoliberal, né, de escolas e de enxergar mesmo as infâncias, porque eu acho que também não tem muito como a gente desvincular a maternidade de infâncias. E acho que é isso, assim, respondendo também a sua pergunta, os lugares que nos convidam e que esperam que a gente vá, eles também, convidam e esperam as nossas crianças? Se esperam, em quais condições, né? E isso eu falo, assim, espaços públicos, privados, em museus, exceto o shopping, né, porque parece que shopping são os únicos lugares pensados para crianças justamente ligados ao consumismo, assim. Mas fora isso, quais espaços de fato nos recebem com as nossas crianças, até familiares, até amigos, bares, né, festas, festivais, né. Existe um espaço de crianças nos festivais para que as crianças também possam ver e curtir um show da Brisa, né, um show, enfim. Então eu acho que ainda assim, isso realmente não é uma pauta muito falada, como você disse. Inclusive até nas lutas feministas também eu tenho percebido, assim, também uma falta de trazer sobre as maternidades, né, e a presença das crianças nesses espaços. Então eu acho que cabe às pessoas que não vivenciam, não exercem um cuidado, a maternidade ou a paternidade, fazer esse questionamento, assim, e poder enxergar de que se os nossos filhos, eles não são bem-vindos nos lugares, logo a gente também não é bem-vinda. Então, a gente vai ficar aonde enquanto isso? No espaço doméstico, dentro de casa, né? Então, é sobre domesticar a gente, porque para mim é essa a resposta, quando não esperam com que a gente ocupe com os nossos filhos os outros espaços, os espaços mais amplios. Né, assim, como eu falo, nem necessariamente cinemas ou museus, mas é isso, assim, restaurantes, bares, festas, aniversários, enfim, shows. Então eu acho que cabe se perguntar isso, e cabe se perguntar também quais, das pessoas que estão nos ouvindo, que não são cuidadoras, quais delas são rede de apoio de alguma mãe ou de alguma pessoa que cuida, materna ou paterna? É rede de apoio? Como que se dá essa rede de apoio? A pessoa sabe que pode contar com você? Você entende que o cuidado dessa criança é comunitário ou é só da mãe, né? Porque eu acho que esses são pontos muito importantes para a gente poder pensar de que, eh não é porque como que tem um ditado, né, aquele Brasil: "Quem pariu o João", não é? "Quem pariu Dale, Kimbali, quem Kimbali. dá". Uhum. Então, até que ponto vocês que estão nos ouvindo acreditam ou confrontam de fato isso, né? Sim. Vocês realmente fazem parte de uma rede de apoio, vocês fazem parte dos cuidados, da criação das crianças, e nem estou falando assim de criação do tipo viver 24 horas ou conviver muito ou dentro da família, estou falando assim de conviver, né? De fazer parte da educação da criança, porque quando a criança convive com tios, com amigos das mães,
esses adultos também estão fazendo parte dessa criação. E são pessoas muito importantes, são justamente parte dessa comunidade, né? Então, eu acho que eu deixaria, assim, essa provocação. Não adianta nada a gente ser anticolonial, bonito. "Ah, eu sou anticolonial. Olha, eu leio tantos livros. Eu tenho aqui Grada Quilomba, Fanon. Ah, eu vou nas exposições, aí eu tenho obra de arte na minha parede, eu compro camisa Fique Viva, eu vou na marcha, eu vou no ato", mas na prática, né, se a gente não pensar as infâncias indígenas, a gente não vai ter futuro ancestral. Isso é muito simples de entender, né. E quem que está tomando conta dessas infâncias indígenas agora nesse mundo que cada vez mais demarca menos terra, que cada vez mais assassina mais lideranças, que cada vez mais tem mais pele de devastação, que cada vez mais força as famílias pelo neoliberalismo a se migrarem para a cidade, que é o histórico das nossas famílias. E quando essas famílias migrantes vão morar em outros países, que é a história da minha mãe, que ficou sem rede de apoio nenhuma, ela não teve vida, e isso são mulheres adoecidas, mulheres deprimidas, mulheres que perdem esse fluxo criativo maravilhoso que a gente tem para empenhar em outras áreas, porque afinal de contas não somos só mães, somos muitas outras coisas, e isso tudo apodrece dentro de si, adoece isso mentalmente. Então, quando a gente está falando de anticolonização, a gente precisa falar de saúde mental das mulheres indígenas, a gente precisa falar de saúde mental das infâncias indígenas, de alimentação, porque não tem como pensar isso, né, como que vai se pensar futuro, sonhar alguma coisa, sem a gente pensar na raiz, né, no mais profundo, que infelizmente eu acredito que o nosso movimento, ele ainda precisa muito discutir isso, então agradeço e me emociono com essa conversa hoje, com esse podcast, porque eu sei que, por mais que seja um tema que não é muito falado e não toca muitos, a gente sabe a diferença que faz para quem está vivendo isso aqui agora, para quem é mãe e está ouvindo a gente, para quem é mãe e é artista e está ouvindo o nosso podcast agora. Gatas, gates, né, porque não são só mães que geram, não desistam, né, dos seus sonhos, não desistam das suas carreiras artísticas, e você que não é cuidador, como o Iane que falou, como a Iana que falou, vamos ser rede de apoio, né, para essa mãe piranhar: "Ah, mas ela foi pra batalha de rap", que bom! Fica mesmo com essa cria para ela ir pra batalha de rap. "Ah, mas ela foi beber cachaça e dançou até o chão, olha os stories dela". Que ótimo! Mães saudáveis são crianças saudáveis, comemore por ela. Ligue lá o Netflix, vai, coloca lá Pachamamita, assiste lá com a criança, alimenta a criança. E fica com a criança no dia seguinte também, porque essa mãe precisa dormir, porque ninguém merece chegar em casa às 6 da manhã e já dar mamar. Então, Ninguém merece maternar na ressaca, né? exatamente. Então, existe. Se você é esse amigo, ai, mas nossa, eu sou amiga, estou aqui para defender a violência doméstica, ou estou aqui para defender alguma violência contra a mulher. Gente, não é só compartilhar, não é só ir na delegacia. Tem muitas mulheres mães sobrecarregadas aí que precisam, às vezes, só de um day off, às vezes para ela ficar sozinha, tocar uma e dormir. Né? Então a gente está falando de sobrecargas, ou até para ir numa exposição, para ir num cinema, para alimentar a vida dela de uma outra forma, né, ficar um tempinho com ela mesma, né, ou com ele mesmo. Então é importante, né, a gente pensar essas coisas, pensar em famílias também, né, não cisgêneras, porque a gente também precisa apoiar essas famílias que são famílias que estão resistindo também, porque esse colonialismo de gênero machista, ele também impacta com transfobia, outras famílias que também estão tentando aí se acolher, né, porque a gente acaba criando outras famílias, nos tornamos mães solos, casamos de novo, às vezes não casamos, às vezes temos 2 namorados, às vezes não temos namorado nenhum. O que importa é que a gente está procurando a nossa felicidade, como eu disse, para não apodrecer por dentro, não adoecer as infâncias, porque é muito fácil depois chegar e falar mal de quem cuidou de você na terapia, quando você cresce. Difícil é entender, né, por isso que a gente entende muito melhor os nossos ancestros hoje em dia. Então, me emociona essa conversa, agradeço muito, queria te chamar para finalizar, se você quer acrescentar alguma coisa, falar de algum sonho seu, falar alguma coisa, fica à vontade. Queria acrescentar só a sua fala de contratem as mães também, né? Que era assim, qual a provocação a gente dá, além das que a gente falou, é contratem a gente. Não porque a gente é mãe, que a gente não vai, que a gente não precisa de trabalho, muito pelo Muito contrário. pelo contrário. Muito mais trabalhos precisamos. Exato, então contratem a gente.
E nada, Brisa, te agradecer assim profundamente, muito obrigada. Foi muito lindo estar aqui, sempre bom conversar quando eu te vejo, a gente conversa de coisas, às vezes é isso, né? Coisas profundas, mas sempre dá uma risada, porque a gente é assim. E Adoro. e não, sempre assim, as melhores divagações, né? E é muito bom poder conversar disso, assim, nesse podcast. Fico extremamente feliz pelo convite. Foi uma manhã muito gostosa conversar sobre esses assuntos e eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo também que chegue de uma maneira, assim, muito importante, né? Que possa trazer, de fato, muitas provocações, porque eu acho também que a gente faz muita política, assim, nessa conversa, né, nessa conversa fiada, jogar o papo fora, enfim, né. Então é isso, só te agradecer e estamos juntas na luta, na vida. Eu Obrigada. convido todo mundo para seguir suas redes sociais. Fala aí pro pessoal que não te Ai, conhece, não te acompanha ainda. sim, para quem não me segue, eu tô no Instagram como Yana Herrera, com Yanaki. Como que chama o tracinho para baixo? O underline, o O underline. underline. Esse é em inglês, esse é em inglês. Aí, então eu falei certo, tracinho para baixo. Perfeito, melhorou. É isso, me siga lá nas redes que eu estou sempre aí compartilhando, né, as minhas exposições, os meus trabalhos, e é isso. Muito obrigada. E você também faz uma playlist muito boa de som, então quem quiser acompanhar a Diana que vai adorar, porque ela tá sempre colocando uma música nova, uma cúmbia, ela é uma artista completa, muito incrível de acompanhar. E assim vamos chegando em mais um final de conversa circular, que nunca acaba, porque a gente vai com muitos pensamentos, vamos continuar nosso dia com muitos pensamentos, você que ouviu a gente, lavando a louça, descansando, curtindo uma brisa, corre lá, acompanha a Diana aqui em todas as postagens de trabalho, se por acaso passar pela sua cidade, vá na exposição. Acompanha também eu, Brisa Flow, segue as nossas músicas para animar o seu dia também, como nada como uma cúmbia para ajudar a gente a resistir a esses tempos que a gente tem vivido. E agradeço aos encantados quichuas, mapuches e todos os transfronteiriços, assim como também os povos originários aqui de Pindorama, Biayala, pela oportunidade de a gente estar aqui continuando as nossas sementes ancestrais, conversando de arte, conversando de maternidade, conversando de cuidado, conversando de resistência política, sexualidade, porque afinal de contas somos muitas camadas. E convido vocês a escutar as outras conversas também, que estão muito divertidas, muito importantes e que a gente tem essa felicidade de poder se aprofundar, já que é de nós para nós também. Um beijo, Janek, muito obrigado, Chalitumai, novamente. E a gente se vê por aí com nossas crias ou sem elas, sempre dando boas gargalhadas. Como sempre. Beijo para vocês. Obrigada, amiga. Beijo! Tchau. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. É um podcast original produzido pelas produtoras Outro Acontecimento e Sem Início Sem Fim. Curadoria e entrevistas por Idiahuri Terena e Brisa Flow. Produção Mista e Manatite. Design de áudio Odaria Rua. Identidade visual Gustavo Caboclo. Em memória de Jaider Isbel.